os vossos passos queremos imitar. Tirai nosso cansaço, fazei-nos caminhar. Queridos irmãos e irmãs, estamos aqui no 5º dia da novena em honra ao Senhor dos Passos. E somos convidados, no dia de hoje, para refletir sobre o tema Ungidos para amar, servir e anunciar o Evangelho do Reino. E quando a gente pensa, o Espírito Santo nos une para servir com humildade. Servir com a humildade que é peculiar do Evangelho do Reino. Momento pelo qual nós possamos sempre pensar nas nossas promessas, promessas que começam nos nossos próprios sacramentos. E não tem como fazer amar, servir sem ter a unção daquele que habita em nós e nos convida no dia de hoje, estar repleto, pleno e transbordando do Espírito Santo. Que possamos começar essa novena tendo esse sentimento e esse pensamento. Neste momento, coloquemos aos pés do Senhor dos Passos e apresentemos os nossos pedidos. Silenciemos um pouco os nossos corações para que possamos ouvir a nossa voz interior e dizer: por que hoje, nesta novena, pelo que hoje, nessa novena, eu entrego os meus pedidos. Juntando-se a esses pedidos, nós também convidamos para colocar na intenção os nossos missionários da paróquia e santuário Senhor dos Passos. Nós convidamos para colocar na intenção os nossos catequistas, ministros, agentes pastorais, leigos, religiosos e comprometidos. Todos que na proposta de anunciar este Evangelho da Boa Nova também se propõem a servir. Servir sempre no propósito dessa igreja, podendo levar a Boa Nova a todos os cantos, aos que passam por esse santuário, aos que se conectam por oração. Santuário esse que te chama sempre para viver esta vida em comunhão. Comunhão a Cristo, que não dá para começar ela se não for por meio da nossa unção. Entrega tudo pra mim, eu quero isso resolver. Entrega tudo aqui nas minhas mãos. Eu sei o que você quer, tenho tudo pra lhe dar. Confia em mim, confia em mim, entrega. Abramos o nosso coração e nos coloquemos diante do Senhor, rezando juntos essa oração. Senhor bom Jesus dos Passos, que carregastes com amor o peso da cruz para nos salvar, olhai com ternura para nós, vossos filhos e filhas. Fazei-nos caminhar juntos na esperança, sustentados pelo amor de Deus derramado em nossos corações. Abençoai nossas famílias, nossa comunidade e nossa festa, para que seja sempre sinal de fé e de unidade. Amém. E agora, tendo suplicado a presença do nosso Senhor dos Passos, convido a todos e todas para que possam buscar a reflexão do tema Ungidos para amar,
servir e anunciar o Evangelho do Reino por meio da passagem bíblica. Peço que acompanhem em Lucas 4, de 18 a 19. Ele nos diz: o Espírito do Senhor está sobre mim, pois ele me ungiu para anunciar o Evangelho aos pobres. Enviou-me para proclamar a liberdade aos presos e aos cegos a visão, para pôr em liberdade os oprimidos e proclamar um ano de agrado do Senhor. O que é que essa passagem nos convida? A reconhecer a nossa humildade em servir em prol dos mais necessitados. Como essa passagem faz entender que amar e servir vem através do anúncio do Evangelho em prol dos que mais precisam no dia a dia. É por aquele que eu passo e não consigo virar a minha cabeça para procurar saber o porquê das suas dores e das suas necessidades. É por aquele que bate no meu vidro e eu não consigo nem baixar o vidro para conseguir escutá-lo, entender se o que ele precisa ali é muito mais do que a compra de uma bala, do que a venda de um lanche, ou ele precisa de alguém para ouvi-lo por tudo o que passa. Muitas das vezes, nós temos um sentimento que a nossa ação, pontual ou isolada, tem capacidade de mudar a realidade que nos cerca. Mas pense comigo, quando efetivamente você olha para um necessitado, para alguém carente, e para ele você entrega um pão, um prato de comida, ou apenas dar um dinheiro, o que efetivamente você acha que ele está fazendo? Está ajudando? Ok. Mas efetivamente, ele deixa de ser uma pessoa em situação de rua pelo prato de comida que você deu ou pelo dinheiro que você contribuiu? Não. Ele continua sendo uma pessoa em situação de rua. Mas sabe o que você está fazendo? Você está dizendo que ele não é invisível. Nossa capacidade de ajudar ao próximo, às vezes não é para conseguir por completo mudar a sua realidade, mas talvez seja para dizer: eu te vejo, eu me incomodo contigo. Nós somos convidados, desde as promessas batismais e do crisma, a fazer essa unção, a servir para o próximo. Batizados e enviados, nós somos, desde o batismo, convidados a anunciar o Evangelho do Reino. E não tem como fazer isso sem servir. Servir para quem mais precisa. Servir para quem mais sente a necessidade. E não tem como fazer isso se não fizer pelo amor. Jesus Cristo nos convidou a amar e a amar sem medidas. E amar sem medidas é amar aquele que nos fere, é amar aquele que nos machuca, é amar aquele que não necessariamente nos agrada. Opressão, maldade, necessidade. 3 vertentes que se unem para um único propósito: de servir e anunciar o Evangelho. Que a palavra de hoje possa fazer com que você,
que aí nos assiste, que está aí nos ouvindo, tocar no seu coração. Pare um pouco, pense, faça uma pausa da sua vida até aqui. O que tu achas que tu tens feito? O que tu achas que ainda podes fazer? Este é o princípio, esse é o mistério. E com certeza você faz se juntar ao dia de hoje com a frase que eu diria que é a frase do dia. O Espírito do Senhor está sobre mim. Repete comigo. O Espírito do Senhor está sobre mim. E veja que com a força dessa frase, você tem um dia melhor para anunciar este Evangelho do Reino. Movidos por esta palavra, elevemos agora nossa oração, confiantes ao Senhor dos Passos, pedindo que nos ajude a caminhar firmes em nossa missão. E eu conto com você que está aí, para que digamos juntos, de forma responsorial: caminhai conosco na esperança. Caminhai conosco na esperança. Senhor dos Passos, que carregastes a cruz por amor. Caminhai conosco na esperança. Senhor dos Passos, que nos dai força na dor. Caminhai conosco na esperança. Senhor dos Passos, que nos conduzes à vida eterna. Caminhai conosco na esperança. Amém. É a certeza de que Ele caminha conosco sempre na esperança. Unidos a esta súplica, concluamos nossa oração, pedindo ao Senhor que Ele nos renove na força, na unção do Espírito Santo, e que nós não percamos nunca o desejo de servir, o desejo de anunciar o Evangelho do Reino. Mas tudo isso guardado com o amor que Ele nos concedeu, nos transmitiu por meio da morte na cruz. Por isso, Ele é o Senhor dos nossos passos, aquele que nos conduz. Então nós precisamos receber essa missão, elevando a súplica a esta oração. Senhor dos Passos, vos louvamos e bendizemos, porque caminhais conosco. Guardai-nos no vosso amor, fortalecei-nos na fé e ensinai-nos a sermos testemunhas vivas na esperança. Que, seguindo os vossos passos, possamos alcançar a graça que hoje vos pedimos e um dia a vida eterna junto de vós. Amém. É com este sentimento que nós nos despedimos aqui, mas nós nos continuamos num projeto de fé e de evangelização. E que este Senhor dos Passos abençoe a todos e todas. Em nome do Pai, em nome do Filho, em nome do Espírito Santo. Amém. Fiquem com Deus. Fiquem com o Senhor dos Passos.